Oi gente, bem-vindos a esse vídeo no canal. Hoje eu separei 12 perguntas pra gente responder com o tema Canadá. Eu anunciei no Instagram que a gente tá indo embora agora no começo de agosto. Então eu separei as 12 perguntas mais perguntadas na caixinha e agora a gente vai responder elas pra vocês. Então bora de pergunta número 1, que foi: o que você vai fazer no Canadá? Te desejo muita felicidade e sucesso nessa nova fase. Foi da Ana. Bom, a gente tá indo morar no Canadá, a gente aplicou pra residência permanente, já tem um tempinho ali que a gente tá no processo, porque tem isso, né? Um pouco novidade pra quem tá sabendo agora, mas pra gente que tá vivendo o processo. Tá há quase 2 anos já, basicamente como se fosse um residente mesmo, assim, com direito a tudo, pode trabalhar quantas horas quiser, pode trabalhar no que quiser, tudo livre. Exatamente. A pergunta número 2 é: o que fará por lá? Será por um período definido ou sem prazo pra voltar? A gente tá indo sem prazo pra voltar, realmente fazendo as malas e indo embora. Como eu falei, é um visto de residente permanente mesmo, então a gente pode ficar o resto da vida lá, ficar 2 anos e voltar. Não tem nenhum prazo, nenhum tempo definido que a gente tenha que ficar ou que a gente tenha que voltar. Exato. A vida é muito longa, muitas coisas acontecem, né? Não vamos falar nunca vamos morar em outro lugar, nunca vamos voltar. Mas a ideia agora, com a gente indo, é realmente não voltar e fazer do Canadá a nossa casa mesmo. Morar lá por um tempo indefinido, talvez pra sempre. Pergunta número 3 é: você vai continuar com a consultoria online? Essa é uma pergunta que surgiu bastante, não só na caixinha, como também entre os meus amigos e todo mundo que eu contei. Não tem uma resposta fixa para isso ainda, provavelmente não, mesmo porque eu fiquei avaliando bastante isso e eu acho que grande parte da qualidade dos meus serviços vem do método presencial, né? Coloração presencial, consultoria presencial, toda essa parte presencial que, óbvio, a gente consegue adaptar, mas a gente acaba perdendo um pouco muitas vezes no online, quando a gente faz um modelo 100% online. Não sei também como vai ser minha rotina lá, como vai ser minha vida, então não tem uma resposta fixa ainda para isso. Eu acredito que eu não vá continuar com a parte de consultoria online, mas quando eu estiver lá, entender minha rotina, estiver fixada ali, eu vou conseguir bater o martelo, né, e responder isso com um pouquinho mais de precisão. Pergunta número 4 é: para qual lugar do Canadá vocês vão? A gente vai para Hamilton, que é uma cidade que fica ali a 40, 50 minutos de Toronto, bem em volta ali do lago. É uma cidade que teoricamente é menor, mas ela tem 700 mil habitantes, então não é uma cidade pequena. Pro Canadá isso é gigantesco. E pra gente é perfeito, porque a gente não queria morar numa cidade tão grande quanto Toronto ali, que é quase uma São Paulo, né? E ela também tá só a 40 minutos de Toronto. Então se a gente quiser fazer alguma coisa em Toronto, algum evento em Toronto, um show em Toronto, 40 minutinhos de carro você chega lá. Mais rápido do que a gente anda aqui em São Paulo. Exato, tipo Alphaville e São Paulo já é essa mesma distância. Óbvio que como a gente aplicou para residência permanente, a gente tem o direito de morar em qualquer lugar do Canadá. A gente poderia escolher qualquer cidade, qualquer província. Exatamente. E nesse momento a gente escolheu ficar em Hamilton, perto de Toronto. Mas assim, nada muda também no futuro. De repente a gente pode mudar de ideia, mudar A gente pra pode Toronto. morar um ano lá e não gostar da cidade, pode amar, pode não gostar, de repente preferir um clima mais ameno, um clima mais, sabe? Não tem nenhuma definitiva. A gente pode ficar um ano lá e decidir mudar de cidade. A gente vai sentir um pouco e decidir. A pergunta número 5 é: você vai com visto de estudo? A gente já respondeu um pouco isso, né? A gente não está indo com visto de estudo. É uma forma bem possível e bem comum de migrar para o Canadá e através de visto de estudo, né? Fazer college lá fora. Teoricamente é a mais comum, mas também é a mais difícil, né? Porque você tem que ter aquela pontuação super alta e tudo mais. O college já é bem mais garantido nesse visto de estudos, né? Ele é bem mais garantido nesse sentido. Você tem que aplicar, tem que passar por todo o processo, mas isso é todo o processo, né? Você vai ter que aplicar, vai ter que fazer o perfil do local. Você conseguiu a aplicação na faculdade, pagou o term lá que eles chamam, né? Os caras falam assim, pode vir e acabou, né? O nosso, tem que esperar a chamada e tem que esperar cair a um nota de chato. corte. A gente pegou a época da pandemia ainda. 2 anos sem chamada nenhuma, uma hora que volta, nota de corte lá no céu, então... Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui no canal, como foi o nosso processo de imigração, para vocês terem um pouquinho mais de ideia também do passo a passo e do que é preciso ou não preciso ter. Pergunta número 6 é: como vão fazer a mala? Vão deixar as roupas ou vão levar tudo? A mala é sempre também vai ter vídeo no canal só fazendo a mala, mas é sempre um assunto um pouco polêmico, né? Porque é difícil você levar sua vida inteira numa mala, né? Basicamente a Camila vai levar tudo e eu vou levar só umas roupas e ela vai usar a minha mala, a nossa, e tudo
que couber de centímetro É cúbico verdade, de espaço ali, eu ela não vou vai nem. ocupar. É verdade. Então, assim, a gente tá tentando fazer tudo caber. A gente tem direito a uma mala de 32 quilos cada um, então a gente tá tentando fazer tudo caber nessa. Uma mala de 32 A quilos mala pra de cada. despacho. Né? É, a mala que a gente vai despachar, além da mala de mão, claro. A gente ainda não terminou de fechar exatamente tudo, acho que já tá 90% tudo fechado. E a gente, assim, acredito que vá dar pra levar tudo em 2 malas despachadas, né? Uma pra cada. Mas é um desafio, né? Você tem que escolher o que é prioridade pra você. Tem algumas coisas também que a gente vai deixar pra nossos pais levarem pra gente depois, quando eles forem Coisas com uma visitar. prioridade que não são tão alta, né? Exato. Mas, por exemplo, é muito difícil você imaginar você pegar a sua vida inteira e colocar numa mochila de 32 quilos, uma mala e levar para outro país. Então é uma coisa Exato. bizarra de conseguir lidar, assim, né? Mas é um processo de autodescoberta também, porque eu acho que você para pela primeira vez na vida pra avaliar o que é importante mesmo pra você, assim, sabe? Você percebe que você tem muito menos coisa do que você achava e... Uma coisa que você abria a mão na sua vida, mas É. você fica tipo, não vou, vai que eu uso, sabe? Então esse é o Exato. momento da vida em que você fica tipo, não uso, não vou usar, e é isso. Então também é um momento, como eu falei, né, de autodescoberta, que você fica tipo, o que é prioridade pra mim? Já Toda a minha tava vida... pra se desfazer daquilo, então já Exato, aproveita e se desfaz exatamente. agora, assim, já. A pergunta número 7 é, já tem data pra vir pro Brasil? Não. Resposta simples e curta, não. Não. Provavelmente a gente vai voltar uma vez por ano, porque só nós dois estamos indo, então toda a nossa família, tanto a minha quanto a dele, Toda família, amigos, todo mundo que a gente conhece basicamente até hoje, estão aqui. Então provavelmente a gente quer conseguir voltar todo ano e visitar todo mundo, mas não temos passagem comprada ainda. Provavelmente a gente volte ano que vem, não temos data ainda, mas nada decidida. 8. Já alugaram um apartamento ou casa ou vou ficar em Airbnb? Sim, muita incerteza, conseguimos um apartamento que a gente já amou, foi o que a gente mais queria. E a gente ficou um pouco na dúvida no começo, né? Tipo, pegar Airbnb, e não tem jeito certo, tem gente que pega Airbnb, tem gente que aluga apartamento, então isso é bem variável também, assim. Porque o apartamento é uma coisa a mais pessoal que você tem, né? Então assim, você vai morar lá todos os dias e noites durante um ano. Então se você não gostar da vista, se você não gostou da sala, se você achou a cozinha um lixo... Região, Cara, às vezes você acha tudo bonito e a região é horrível, e eu ficar longe do trem, eu ficar longe do metrô, eu ficar longe de... E aí você vai ter que ficar lá pra sempre, ou quer dizer, pra sempre não, por um ano. Então assim, é muito difícil você olhar de um outro país através de um vídeo, através de umas fotos e falar, não, é esse apartamento mesmo que a gente vai... sabe, garantir por um ano ali. Exato. Então a gente tava pensando, né, será que a gente aluga um Airbnb por um mês e fica visitando esses apartamentos para ver qual que é o que a gente mais gosta e tenta aplicar para fechar com ele? Só que o custo do Airbnb, mais o custo de um carro alugado... A gente acabou contratando uma consultoria mesmo que ajudou a gente a achar o nosso apartamento e a gente... já vamos chegar aí direto. A gente ainda não viu o apartamento, mas era o que a gente mais queria, o que a gente mais gostou, então teoricamente... Foi uma boa escolha. Num primeiro momento a gente tá bem feliz, assim. Pergunta número 9. Por que não Toronto ou Vancouver? Aí entra o que a gente já falou um pouco dessa história de Toronto ser uma segunda São Paulo, né? No primeiro momento você tem que ter uma carteira de motorista canadense para conseguir fechar um carro financiado, pelo que a gente entendeu. Então a gente não teria um carro nesse primeiro mês, 2, 3 meses ali. Então, São Paulo, aí você já pega um aluguel super caro, então a galera começou a morar em volta de Toronto, então já virou uma grande Toronto, então você já tá morando 40, 50 minutos de Toronto para sair de manhã, para pegar um -15, para pegar um ônibus, para pegar um metrô no frio, para aí trabalhar em Toronto. A gente, cara, não dá para sair de São Paulo e ir para Toronto para viver assim, né? Então a gente falou, vamos pegar uma cidade um pouquinho mais perto ali, um pouquinho menor, um pouco mais onde a gente consiga trabalhar e morar na mesma cidade. E eu particularmente gosto muito desse esquema de morar numa cidade perto da cidade gigantesca, mas não a cidade gigantesca, sabe? Eu tô muito acostumada a viver assim. Pra quem cresceu e... Cresci a vida inteira assim. E então eu acho que às vezes acaba, sei lá, me atendendo muito também morar num local um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, menos trânsito, etc. Mas ter acesso facilmente à cidade grande quando eu preciso. Mesmo porque Hamilton não é pequena, né? É uma cidade grande. Mas eu digo, tipo, uma grande metrópole, tipo Toronto, que é enorme. Sabe, você mora em São Paulo, você sabe o que é. Vou da Zona Norte pra Zona Sul num jantar. Cara, você sabe que você vai demorar 50 e poucos minutos de carro, você vai pegar trânsito, você vai pegar...
Ah, então vem pra Zona Leste. Pô, mais 40 e poucos minutos, 50 minutos de carro. Então, assim... E é o parada no trânsito que parada... tira um pouco da paz. E aí, a hora que você pensa, pô, vou atravessar a cidade pra ir num outro Walmart do outro lado, 8 minutos de carro, 12 minutos de carro. Você fica, cara, isso é qualidade de vida. Isso é muito pessoal, né? Tem gente que discordaria completamente, mas pro que a gente considera qualidade de vida e preferência neste momento, hoje, em 2023, é isso. E assim, por que Toronto e não Vancouver, né? Que era a pergunta inicial também. Porque a gente achou que Toronto tinha mais no seu perfil. O pessoal sempre fala, né? Vancouver, Rio de Janeiro, Toronto, São Paulo, assim. E a gente, por ser de São Paulo, então a gente já ficou um pouco com essa mentalidade de talvez mais Toronto. A Camila queria Natal na neve. Eu quero a gente Natal sabe que na basicamente neve. Vancouver não neva muito nessa época, né? Eu quero aquele Natal de filme, sabe? Que você cresce criança vendo filme com neve de chocolate quente. Eu queria isso. E perto de Nova York também, perto de cidades que a gente gosta muito nos Estados Unidos. Hoje, a gente preferiu Toronto. Tipo, a gente acha que faz mais o estilo de vida que a gente queria, assim, sabe? Mas quem sabe no futuro... E pode ser que eu me arrependa, mas eu prefiro mais um clima frio com sol do que um pouco mais quente e chuvoso. O pessoal de Vancouver vai te cancelar na internet. Pergunta número 10. Quanto tempo demorou o processo? O processo em si é rápido, é que a gente pegou... O processo foi... o processo realmente foi muito rápido. O problema foi que a gente pegou uma época de pandemia, né? Então a pandemia atrasou, tudo fechado, nada rolava. Como eu falei, vai ter um vídeo só sobre o processo aqui no canal, então vou dar mais detalhes. Mas o processo em si é um processo rápido, ele é um processo fácil, você pode aplicar sozinho. A gente aplicou basicamente sozinhos ali. Então ele é um processo super fácil, intuitivo e etc, né? O problema é que sabendo ler em inglês ali e checando o site do Canadá Oficial da Imigração, você acha tudo, todas as informações estão lá. Tem checklist de documento, tem passo a passo, tem vários programas que você pode aplicar. Se você for ver, eles pedem ali em média 6 meses para o processo, o nosso acaba sendo um pouco mais rápido. Mas eu estimaria ali, se você não faz ideia, eu estimaria um processo de 4 a 6 a 8 meses ali, sabe? Porque o que é o processo que a gente está falando? É o processamento dos seus documentos depois que você foi chamado. Essa parte eles pedem em média 6 meses, o nosso foi em 2 meses e meio, uma coisa assim, foi ridículo de rápido. Só que todo o preparo para você chegar nessa parte de enviar os seus documentos, essa é a parte terrível, entendeu? É você conseguir a nota, você conseguir as provas de línguas, prova de inglês, prova de francês, a carta de trabalho, a carta de comprovação financeira. É um gatilho, assim. Todo esse processo é o que demora, mas a hora que você já consegue tudo isso e coloca lá no seu perfil, tem a pontuação, é chamado, aí essa parte resolve o nosso, né, em 3 meses. Assim. É bem rápido. Pergunta número 11 foi: quando que vocês vão? Vai dia 2 de agosto, daqui a basicamente 2 semanas. Então já estamos ali naquele processo que está com um pé fora e um pé dentro, assim, sabe? Pra chegar dia 3 de manhã no Canadá. E bom que a gente vai conseguir aproveitar um pouco do dia também, né? Ter tempo pra comprar várias coisas e etc. E a última pergunta, número 12, é: por que Canadá? Não tem uma resposta exata pra isso, né? Não tem um por que Canadá. São vários motivos ali que... Por que não Canadá? Nós dois fizemos intercâmbio de trabalho na Disney, aquele que você tem que estar na faculdade e tudo mais, o famoso ICP, né? E a gente se conheceu lá e aí a gente sempre quis morar nos Estados Unidos. Só que assim, morar nos Estados Unidos, vocês sabem, ou você vai com uma oferta de trabalho que 1 em 1 milhão de pessoas e profissões conseguem, ou você vai com aquele visto de investidor que você tem que colocar 4 milhões de reais pra... Não tem como, né? A gente também poderia ir pra Europa. A gente cogitou a Europa. Mas eu nunca quis muito Europa, assim, nunca foi muito meu sonho morar lá. Eu moraria. Tirando um país ou outro, Inglaterra ou Alemanha, assim, eu não tenho muita vontade de morar na Europa, né? E sobra basicamente o Canadá ou a Austrália, né? Que são os grandes, quando a gente fala em imigração, quando a gente fala pessoas que moram fora do Brasil, são peso, assim. Canadá, Austrália ou Europa também, no geral, né? Então, basicamente, quando a gente sabia que a gente queria morar fora, isso é uma coisa que a gente tinha em comum desde sempre. E a gente teve que só, na verdade, decidir pra onde, né? Então, eu era mais favorável à Europa, ele era mais favorável à Austrália. E ficou um pouco nisso, e aí... Mas nós dois queremos muito Exato, Canadá, os né? dois toparam muito Canadá. A Austrália tá lá do outro lado do mundo, então... Um fuso absurdo. O Canadá tá coladinho nos Estados Unidos, é um voo razoavelmente curto pro Brasil, né? Por exemplo, se você vai pra Disney são 8 horas e meia, se você vai pro Canadá são 10.
E também Então, questão de família, né? Tipo, a gente tem a família inteira aqui no Brasil, assim, então também a gente quis pensar um pouco nisso, tipo, qual vai ser um lugar de fácil acesso pra gente visitar eles visitarem a gente, e aí a assim, gente sabe? fez uma consultoria para ver se era possível o Canadá, olhamos e falamos, pô, é super possível, né? Tanto que, né, lá atrás a gente achava que ia ser até mais fácil do que foi. Inclusive, quem ajuda a gente nesse processo ali, toda hora que a gente precisou de De um socorro. socorro, de uma ajuda com alguma coisa, foi o Will, do Every Step Immigration, então a gente recomenda muito eles são... Super solícito, viu? Perfeito. Então foi isso, porque o Canadá, na verdade, também é um país que recebe muitos imigrantes todos os anos, né? É um país basicamente atualmente feito de imigrantes, né? Feito com pessoas de diferentes países que imigram pra lá, então isso também ajuda muito quem não é daquele país, né? Às vezes as pessoas também têm segurança também de mudar pra um país em que você vai ser estrangeiro e todo mundo lá conhece tudo menos você, então isso é um lado muito positivo do Canadá também, ele tem muitos imigrantes. Foi mais um por que não Canadá, sabe? É isso, gente. Essas foram as 12 perguntas mais perguntadas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quando você clica no sininho, o YouTube te avisa todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. E a partir de agora sempre vai ter vídeo novo no canal. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.